Shalom aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Vamos aí para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete para a glória de Deus. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, blibista, seminarista e também comentarista judaico, hebraico e grego e das culturas bíblicas. Também aqui comentarista também da etimologia e da mitologia bíblicas. Então vamos para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete para a glória de Deus. Estamos aí fazendo aí comentário de 50 palavras expressivas que você já leu e não entendeu, já falou, mas não entendeu, já aplicou, mas não entendeu. Há muitos pastores, professores e até algumas pessoas que têm teologia não têm entendido o significado das palavras. Então vamos lá para a glória de Deus, para mais um ensinamento, mais uma clareza da palavra de Deus. Quero já passar para vocês, o meu canal é Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica, ou se não, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Então vamos lá. O tema da paraxá é qual o significado da expressão da palavra doutrina dos nicolaítas. Isso mesmo que você ouviu. Qual é o significado da expressão da palavra doutrina dos nicolaítas? Isso mesmo. Antes de tudo, vamos agora já fazer um ponto de análise da palavra expressão. Primeiro ponto de vista, o que é expressão bíblica? É uma frase que são muitas usadas nos textos bíblicos que as pessoas usam, mas não entendem realmente o significado dela. Esta é a palavra relativa que mostra a expressão, e a expressão é a manifestação que a palavra se expressa no pensamento profundo de algo profundo, que traz a palavra de Deus de uma maneira especial, com uma profundidade. Ao segundo ponto de vista, qual é o significado da expressão da palavra doutrina dos nicolaítas? Isso mesmo, isso está baseado ao livro de Apocalipse, capítulo 2 e versículo 15, que está escrito desta forma: Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então isso está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 6 e versículo 15. Agora vamos observar. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas e que eu aborreço. Terceiro ponto de vista, há 3 tipos de doutrina do Antigo Testamento, e essa que a gente estamos falando é a terceira doutrina. É a doutrina, as 3 doutrinas são chamadas. Primeira doutrina, doutrina de Balaão, doutrina de Jezabel e doutrina dos nicolaítas. O vocábulo nicolaítas vem do grego, chamado Nicolaites, ou Nicolão, que significa seguidores de Nicolau. Você sabia disso? Seguidores de Nicolau. Alguns explicam a respeito de que venha a ser esse Nicolau. Vamos saber quem é esse Nicolau. Alguns têm afirmado que Nicolau era um dos 7 diáconos da igreja helenistas, eleito para solucionar
os problemas que estavam ocorrendo na igreja de Salém ou Jerusalém. Ao quarto ponto de vista, de acordo com Atos 6, houve uma murmuração dos gregos contra o hebreu, porque as viúvas de falar grego estava sendo preteriado no ministério continuando. Essa causa, os apóstolos decidiram não deixar a oração, nem tampouco o ministério da palavra para atender a mesma, mas que deveria ser escolhido 7 varões para estender ao pré-requisito estabelecido, ao fim de ocupar a função do diácono, para que as viúvas fossem assistidas. Esse diácono estava Nicolau Prosélio de Alexandria, em Atos 6 e versículo 5, o que provavelmente tinha sido desviado ao criado uma doutrina que levou o seu nome e saber a doutrina dos Nicolaitas. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 6 e 15. Isso mesmo. Ao quinto ponto de vista, tudo isso que se sabemos que essa doutrina aborrecia a Deus, de tal maneira que Deus ficava aborrecido. Porque quem aborrece a obra dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Apocalipse 2 e versículo 6. Essa é a doutrina que não tem nada de bom. Mas ao fim que a doutrina era essa que ensinava em Pérgamos, mas rejeitado em Efésios, que aborrecia a Deus. Sexto ponto de vista, suponha-se que Nicolau, o apóstolo da fé, fundou uma seita na igreja primitiva. Isso é uma suposição. Um grupo sectário que procurava justificar a libertinagem daquela época. Aos nicolaítas, como os homens falsos e revoltosos que ministérios sobre o nome de Nicolau, e houve origem de si mesmo a uma heresia. Porém, isto também soa como especulação. Porém, analisamos a ponto a mais. O sétimo ponto de vista de Israel, no caso das práticas idólatra e corrupção moral, que Baal Peor, onde morreram 24.000 pessoas. Olha só que interessante. Então significa que existe doutrina de Nicolaitas. A doutrina dos Nicolaitas, aqueles que abrem o seu ministério em seu nome para propagar o seu nome e, além disso, trazer práticas de idolatria, corrupção moral. Olha só que interessante. Olha só que profundo. Então, nos tempos de hoje, no século 21, será que isso não tem hoje em dia? Então fica esta observação para você. Há uma pergunta que não me deixa calar. Será que hoje algumas pessoas não estão debaixo da doutrina dos Nicolaitas? Isso fica para você. Shalom Aleikum, Aleikum Salam.